tarde, gente, a paz do Senhor. Boa tarde mais uma vez para todos vocês. Hoje a gente vai tratar um assunto muito interessante e muito legal, que é sobre o princípio de autoridade. Não tem como a gente falar de princípio de autoridade sem antes falar alguns fatores que são a base desse princípio. Então eu te convido a pegar a tua Bíblia, o teu material de anotação, uma caneta, que nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Vamos começar essa pequena aula, né, que ainda é live. Gostaria muito de estar em sala de aula com alguns amigos, alguns alunos, mas infelizmente, devido ainda no cenário atual que estamos aqui da pandemia, estamos tratando e aplicando, ministrando essas aulas ainda de forma online, tá bom? Pelo menos a gente às vezes alcança pessoas que não têm a possibilidade de estar com a gente na sala, na turma, e podem ser alcançadas através desse material digital. Hoje está quente pra caramba. Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos começar por um texto um pouco não tão clássico, mas para a gente começar a fazer um pano de fundo. Lucas 5:24. Coloca aí, Lucas 5:24. O texto diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Há uma cultura nossa e um costume em que a gente não consegue diferenciar a questão de autoridade e poder. Eu vou repetir. Às vezes a gente não consegue entender esse princípio, que é uma diferença entre autoridade e poder. Qual é essa, pastor? Então anota aí que eu vou começar a soltar um pouco de algumas cerejas para a gente poder ter menção base em cima desse assunto. Autoridade. Vamos lá. Autoridade é a capacidade de agir no mundo espiritual. Então, autoridade é a capacidade de agir no mundo espiritual. E poder é a capacidade de agir no mundo físico. Então, observe, pastor, pode dar um exemplo? Posso sim. Existem pessoas aqui na Terra que só têm poder, mas não têm autoridade. Você está pegando? Existem pessoas que têm poder nas mãos, que têm poder nas divisas, que têm poder na sua estrutura física, emocional, de status, enfim, tem poder, mas a autoridade é dada por Deus. Pastor, tem algum texto que a gente possa buscar um fundamento? Tem. Vamos lá em Romanos 13. Esse texto é muito clássico, né? A gente usa bastante para falar com relação a algumas autoridades, e eu vou movimentar um pouco aqui essas questões, tá bom? Vamos lá. Romanos 13 diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui que Deus é quem constitui as autoridades. Então, observe, Deus não está constituindo poder, Deus está constituindo autoridades, ou seja, isso vem de Deus, é instituído por Deus e é aplicado por Deus. Então, não é um poder, é uma autoridade que Deus levanta, que Deus constitui e coloca sobre algum grupo, de forma coletiva, uma nação, uma cidade, uma igreja, enfim. Em todas as áreas, todas as autoridades superiores que forem levantadas foram e serão constituídas por Deus. Nem que seja para questão de julgo ou para abençoar o povo, porque há autoridades que Deus levanta para ser um sinal de juízo em cima do povo, pelo fato do povo de estar totalmente desviado, solto, dispersos e longe da presença de Deus. A gente vê muito isso no livro dos Juízes, essas aplicações que o povo estava com Deus, o povo abandona Deus, Deus levanta um jugo em cima do povo, levanta um inimigo,
uma autoridade em cima para que o povo possa ser oprimido, depois o povo volta para Deus e o Deus recebe o povo. Então a gente observa que Deus, ele constitui, levanta autoridades, ou seja, para abençoar o povo ou para servir como potencial de juízo. Mas olha que interessante, esse texto às vezes a gente tem que observar com um pouco de detalhe. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, autoridades que foram todas ordenadas por Deus. Tudo bem, as autoridades foram constituídas por quem? Por Deus. Então vamos lá. Se a autoridade foi constituída por Deus, aqui está Deus, aqui está a autoridade. Deus pega essa autoridade aqui e constitui. Então, a base dessa autoridade é Deus, ok? Porque foi Deus que constituiu, foi Deus que colocou lá. Então, se foi Deus que constituiu e colocou lá, essa autoridade que foi levantada tem por obrigação estar sujeita a qual colocou. Vocês estão entendendo? Essa autoridade que foi constituída e levantada por Deus, ela tem por obrigação, por exigência, estar submissa, sujeita à autoridade de princípio daquela a qual o colocou. Tudo bem? Então o que acontece? Quando hoje eu observo uma autoridade em qualquer área da nossa vida, política, ministerial, eclesiástica, de forma social, em qualquer âmbito da vida em que houver uma autoridade que foi constituída por Deus, como diz a Bíblia, mas que essa autoridade confronte os princípios de Deus. Vamos agora lá para 1 Pedro, Atos 5:29. Atos 5:29. Se houver uma autoridade que foi constituída por Deus e essa autoridade está com a intenção, o propósito, o objetivo e a intenção mesmo de quebrar, de confrontar e de afrontar os princípios de Deus, olha o que diz em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus, o Deus que levantou, o Deus que constituiu, o Deus que colocou aquela autoridade, mais importa obedecer a Deus do que aos homens que estão quebrando os princípios de Deus. Então tem muita gente que acaba aqui confundindo, pastor, mas vamos supor um exemplo aqui, o governante da minha nação, ele não é cristão, é ateu, e está mandando que todo mundo aqui faça adoração a outros deuses ou a ele mesmo. Então ele é uma autoridade. Observe, todas as autoridades que forem constituídas e levantadas por Deus, eu devo o reconhecimento e submissão a ela. Tudo bem? Eu devo submissão, eu me sujeito a essa autoridade, eu reconheço essa autoridade, mas eu não sou obrigado a obedecer essa autoridade. Porque ordens absurdas que confrontam e quebram os princípios do meu Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá para nascer o homem para poder confrontar os princípios de Deus, de um cristão sério, e fazer com que ele se dobre. José não se dobrou, Daniel não se dobrou. Por quê? Porque tem muita gente que tem essa autoridade porque está dentro de uma posição, mas a autoridade não está na posição. Eu preciso entender esse princípio. Observe, a autoridade estava com José, a posição estava com Faraó, a autoridade estava com Daniel, mas a posição estava com Nabucodonosor. Observe, homens de posição, eles trabalham somente para o presente, para o agora. Homens de posição trabalham somente para o agora, para o presente. Mas homens de autoridade, eles trabalham para o futuro, para diante, para frente, lá para frente. Por quê? Porque eles têm autoridade. Por que autoridade? Porque autoridade não é só posição. Tem gente que está assumindo um posto na posição de autoridade, mas já perdeu essa autoridade há muito tempo. Ou seja, só tem poder, só tem essa força dentro do mundo físico, mas no mundo espiritual, aquele irmãozinho da igreja que está lá na portaria, que está sentado naquela última cadeira, pode ter autoridade de quebrar barreiras. Por quê? Porque a autoridade não está condicionada à posição.
Deus não dá autoridade para quem tem posição. É pelo contrário, ele dá posição para quem tem autoridade. Você anotou isso aí? Vou repetir. Deus não dá posição, autoridade para quem tem posição. Ele dá posição para quem tem autoridade. E quem não tem autoridade fica só com a posição e com o poder. Vocês estão aí? Eu queria também convidar você para poder dar um likezinho aí, curtir nosso canal aí no YouTube, Ministério Christian Nunes também. Quero mandar aqui um beijo, um abraço no coração de todos os meus alunos, nossos alunos lá do Instituto Teológico Escola de Ministros, né, que é direcionada e dirigida pelo pastor Fagno. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Vamos continuar essa aula aqui que está muito boa, muito gostosa. Então, a obediência absoluta eu só devo a Deus. Por quê? Porque qualquer ordem absurda por parte de algum governante, pelo fato dele ter o poder e ser uma autoridade constituída por Deus, ou seja, essa pessoa não tem uma autoridade, ela só tem uma posição de autoridade porque foi constituída por Deus. Vocês estão aí? Então, ou seja, vou repetir, essa pessoa, esse governante que tem uma posição de autoridade que foi constituída por Deus, se ele quebra esse princípio aqui, ele perde toda a autoridade. Você viu o que aconteceu com Saul? Quando ele quebrou o princípio dentro da sua autoridade, ele perdeu. A autoridade já estava sendo programada, preparada para o rei Davi, para Davi, o pastor de ovelhas. Vocês estão aí? Então, a obediência absoluta eu só devo a Deus. Por quê? Porque a fonte de toda autoridade não está na posição. A fonte de toda autoridade está em Deus. Aproveita aí, dá um glória a Deus e dá um like, dá um joinha aí no nosso canal para que essas aulas possam alcançar mais pessoas e que a gente possa ser abençoado através desses estudos, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Pastor, então quer dizer que existem o princípio de autoridade e poder. Toda autoridade, a autoridade mesmo, ela está ligada à submissão. A autoridade não está ligada à posição. A autoridade está ligada à submissão. Tem gente que acha que vai ter autoridade pelo fato de alcançar algum propósito de poder. Mas a autoridade ela começa através da submissão, da sujeição. Um princípio muito poderoso da autoridade é a renúncia. Um princípio muito poderoso da autoridade é a renúncia. A renúncia. Tem pessoas que renunciam coisas que estão praticamente desalinhando a vida dela com Deus, e assim elas conseguem obter a autoridade dada por Deus na vida delas. Por quê? Porque a renúncia é um princípio muito poderoso para que eu possa alcançar ou ser alcançado pela autoridade de Deus na minha vida. A autoridade de Deus é tão tremenda que só o nome de Jesus já expulsa demônios. Só o nome de Jesus já opera milagre. Só o nome de Jesus, que também é Deus, já opera sinais e maravilhas até os dias de hoje. Por quê? Porque não é só questão de poder, é questão de autoridade. Tem pessoas que estão sentadas em algumas cadeiras que só tem poder, mas a autoridade não está lá. Tem pessoas que estão levantando até grandes templos, mas a autoridade não está lá há muito tempo. Só tem poder. No dia que esse poder cair, você vai ver o que vai acontecer. Porque a autoridade não está mais lá. A autoridade não está mais lá. Você lembra dos sacerdotes no tempo de Jesus? Eles tinham o poder. O poder judaico da religiosidade, mas a autoridade não estava mais lá. Não estava mais lá. Vocês estão aí? Então vamos lá. Então toda autoridade ela é relacionada com a submissão, e essa submissão ela não tem como ficar de fora, não tem como ela estar alinhada e atrelada à obediência. A autoridade ela está atrelada à obediência e à submissão. Vou repetir, a autoridade ela está atrelada à obediência e à submissão. Gente, esses cachorros aí não liga não. Aula ao vivo é assim mesmo. De vez em quando o Kailan entra aqui, acaba com tudo, mas é uma benção. Enfim, vamos continuar aqui. Deus, ele tem esses princípios de nos mostrar como que funciona essas questões de poder e autoridade. Então, não brigue, não lute, não ore pedindo poder, mas ore pedindo a autoridade de Deus na sua vida.
Não ore pedindo poder para alcançar ou fazer algo. Ore pedindo a autoridade de Deus na sua vida. A autoridade é um revestimento no mundo espiritual. Vou repetir. A autoridade é um revestimento no mundo espiritual. Não é o poder, é a autoridade. Se você tiver autoridade, você detém um poder. Mas tem gente que tem um poder e não detém autoridade. Observe, não é porque uma autoridade constituída por Deus, que está ali na posição de autoridade, ela tem autoridade. Ela só tem o poder. A constituinte da posição foi Deus. É por isso que foi levantado por ele uma autoridade de posição. Tudo bem? E essa posição, essa pessoa que está nesse canal, nessa poltrona, nesse trono de autoridade, se quebrar os princípios daquele a quem o constituiu, obedeça a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Hoje a gente vive uma crise num cenário político terrível. Então tem muitos governantes aí que são inimigos da igreja. Então esse tipo de gente, irmão, só ore por ele, mas não seja favorável a isso aí. Mais importa obedecer a Deus. Observe quais são os princípios de Deus e veja com muita calma para entender se os princípios desse camarada, desse indivíduo, são ligados com os princípios de Deus, ou se esse indivíduo está lá para uma questão de caráter de juízo para o povo que está afastado, que está longe, que está desalinhado de Deus. Estamos num momento em que precisamos orar mais, jejuar mais. Usa, meu irmão, o Isaías 58 para poder ter uma noção. Eu vou fazer uma aula aqui sobre jejum bíblico, que vai ser uma bênção também, que tem muita gente que fez jejum essa última semana, mas sem objetivo, sem propósito correto. Então a gente vai trabalhar isso aí em uma próxima oportunidade. Então, comentamos hoje em relação à autoridade e poder. Poder é o ato, ou seja, a capacidade de agir no mundo físico, e a autoridade é a capacidade de agir no mundo espiritual. Vocês estão aí? Vou repetir aqui, vou reforçar. Dá um likezinho, tem aquele símbolozinho com a mão assim, ó. Aperta nele até ficar azulzinho e te inscreve no cantinho da tela lá no nosso canal, aqui no YouTube Ministério Christian Nunes, e também lá no grupo do Item, que também tem um canal que tem aulas fenomenais lá, junto com o Pastor Fábio. Tudo bem? Deus abençoe todos vocês. Eu quero deixar um abraço aqui e um beijo no coração de todos os alunos que estão junto com a gente. Esse cachorro hoje está uma bênção, mas é assim mesmo. Deixe de louvar ao Senhor, que se eles se calarem, as pedras é que vão louvar e vão gritar e começar a fazer alguma coisa. Ô Jesus amado. Gente, Deus abençoe, forte abraço. Espero ter contribuído por entendimento e crescimento espiritual de todos vocês. Estou morrendo de saudade para que a gente possa voltar para a sala de aula também, mas em breve eu sei que nós estaremos juntos e isso tudo vai passar e a gente vai estar podendo estudar, ministrar e aplicar de forma sobrenatural a palavra de Deus. Continue orando, continue jejuando, continue estudando, para que quando isso terminar você possa estar uma bomba atômica, uma dinamite de Deus nas mãos de Deus, para poder alcançar a pessoa através da sua palavra. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.